Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco nesta noite. Aqui quem vos fala é o evangelista Ivan, seu irmão em Cristo Jesus. Nesta noite eu quero compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus para as vossas meditações, para o alimento espiritual de cada um. E você nessa noite possa ser edificado com esta palavra, ser alimentado com esta palavra, no nome de Jesus. Quero falar para os irmãos, para a igreja do Senhor Jesus, que os dias são difíceis, muito difíceis, mas nada é impossível que nós não possamos vencer. A Bíblia diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Queridos amados irmãos, eu vos convido a me acompanhar na leitura, uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, para compartilhar com você. No primeiro livro da Bíblia, do Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, versículo 5 em diante. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Se alegramos, regozijamos na presença do Senhor. Ele é a nossa alegria, é a nossa razão de viver. Amém? Capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém. Queridos, acabei de expressar uma passagem bíblica no livro da criação, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 em diante, onde está aqui registrada acerca de um acontecimento real, que a Bíblia é real, a palavra de Deus é real, aonde está registrada no capítulo 6 do livro do Gênesis, falando acerca da corrupção
da humanidade. Ali naquele tempo foi em geral. As pessoas estavam corrompidas, os povos estavam corrompidos. E no capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz no livro de Gênesis: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só mal continuamente. Amados irmãos, o escritor deste livro, Moisés, servo do Senhor, ele nos afirma e nos relata acerca, dizendo que o Senhor, que é Deus, viu. Mas o que é que o escritor do livro de Gênesis escreve que o Senhor viu? O que foi que Deus viu? O que era que Deus estava vendo? O que era que Deus estava vendo, contemplando, olhando com os seus olhos? O que era isso? Está escrito na palavra. E viu o Senhor. O Senhor estava vendo que a maldade do homem sobre a terra estava o quê? Se multiplicando. Presta atenção. Tem coisas que nós pensamos que passa despercebido aos olhos do Senhor. Mas nada passa, irmãos. Nada mesmo. Sabe o que é nada? Nada. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus contempla tudo. Deus olha tudo. Deus, Ele, com a sua onisciência, está contemplando, acompanhando e vendo todas as coisas. O interessante é que ninguém, sabe, ninguém, irmão, ninguém, por mais que ele tenha a maior fortaleza, sabe, mas ninguém se esconde de Deus. É interessante isso. Se ele fazer uma casa debaixo da terra, ele não se esconde de Deus. Se ele querer se isolar dentro de uma mata, pensando que está se escondendo, não se esconde de Deus. Os olhos de Deus estão contemplando ele lá. Então, meus amados irmãos, o que é que eu quero falar aqui nessa noite? É que Deus estava vendo o que aquela geração passada, nos dias de Noé, estava fazendo. Deus estava vendo o que aquele povo da geração passada, dos dias de Noé, fazia. Mas trazendo para os dias atuais, trazendo para os dias de agora, trazendo para os dias de hoje, a Bíblia diz que Deus
ele não muda. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje e eternamente. Então, se Deus não muda, se Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje, mesmo eternamente, será que Deus, ele também não está vendo os acontecimentos dos dias atuais de hoje? Será que Deus não tem contemplado as obras dos homens nos dias de hoje? Será que Deus não vê aquilo que os homens fazem? Será que Deus não vê a maldade que os homens fazem no dia de hoje? Será que mudou alguma coisa dos dias de Noé para os dias de hoje? Será? Será que como Deus viu que o homem fazia o que era mal no dia de Noé, será que Deus também não vê hoje? Fique para você. Medite nesta palavra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O escritor deixa bem claro que além do homem ser mau, fazer o que era mal naquele tempo, as imaginações do seu coração, do coração dele lá, puxava eles a fazer o que era mal continuamente. Sabe o que é mal continuamente? É que o coração deles levava eles a fazer o mal todos os dias. Os homens no dia de Noé, eles não se cansavam de fazer o mal. Eles dormiam fazendo mal. Quando eles se acordavam, já era também pensando em fazer o mal. E por causa disso, da maldade daqueles homens naquele tempo, porque eles só queriam fazer o mal, não se arrependiam, não se convertiam a Deus, blasfemava de Deus, não queria saber da lei de Deus, não queria saber da, aleluia, dos mandamentos de Deus. O versículo de número 7 diz assim, capítulo 6 de Gênesis: E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Quem era que estava sobre a face da terra? O homem, os seres humanos, os animais, as aves do campo, as aves do céu, e por aí sucessivamente vai. Mas o que me chama a atenção aqui, meus amados irmãos, é que Deus falou que Ele ia destruir. Destruir aqui é acabar. Destruir aqui é aniquilar. Destruir aqui é dar fim. Deus ia acabar com aquela humanidade, com aquele povo. Deus ia acabar com eles.
Deus ia destruir eles. Agora, o que me chama a atenção é a maneira que o servo do Senhor escreve esse versículo. Vou repetir. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei. Presta atenção. O escritor está dizendo que Deus ia destruir o homem que ele criou. O escritor está dizendo aqui, quem foi que criou o homem? Deus. Deus criou o homem. E o escritor está dizendo aqui que Deus ia destruir aquilo que ele mesmo tinha criado. Mas Deus não criou eles? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, abençoou. E por que agora Deus quer destruir aquilo que ele mesmo criou? Aleluia. A resposta está no versículo 5, irmão. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra. Olha porque Deus quer destruir aquilo que ele mesmo criou. Por causa da maldade. Deus, ele não criou o homem e colocou na terra para ser mau, irmão. E nem para fazer a maldade, não. Nananina não. Mas o homem, a Bíblia diz que eles foram crescendo, multiplicando, começaram a se envolver com mulheres, casaram, e aí, tal, e começaram a fazer o que não devia. Começaram a fazer aquilo que não agradava a Deus. E por causa disso, Deus falou que ia destruir eles, que ia acabar com eles, que iria tirar eles da terra, aniquilar eles. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui é que Deus, presta atenção aqui, quem criou o homem? Deus. Deus, ele tem poder de destruir aquilo que ele criou. Ao mesmo tempo, um exemplo, aquilo que Deus exalta, levanta, Deus tem poder de abater ele de volta. Aquele que Deus coloca num lugar, Deus tem poder de tirar ele do lugar. Assim mesmo é os seres humanos. É um homem, é uma mulher. Deus criou o homem, mas Deus também tem poder de destruir ele. É Deus quem dá vida ao homem, mas Deus tem poder também de tirar a vida dele. Interessante essa palavra, irmão. E o homem ainda pensa que é alguma coisa. O homem ainda pensa que faz e acontece. Deus está vendo tudo. E se Deus vê que o coração dele não tem mudança, não quer se arrepender, por mais bem que ele pensa que esteja, de repente, Deus trará o acerto de conta com ele.
versículo de número 8, do capítulo 6 do Gênesis. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, presta atenção, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Está aqui uma palavra, abrindo parênteses. A Bíblia diz que aqueles homens faziam o que era mal continuamente. Não queria se arrepender das suas obras. Mas a Bíblia diz que no meio daqueles homens, no meio daquelas gerações, tinha um homem por nome chamado Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Noé naquelas gerações era um homem justo e perfeito. E andava com Deus. Espera aí. O meio na onde a corrupção estava em massa. Em meio onde as pessoas não queriam saber de Deus, não queriam saber de guardar mandamento de Deus, de andar a lei de Deus, não queria saber de dar crédito a nada do que era Deus, que se chama Deus, que adora a Deus, não queria saber de nada de Deus. No meio deste povo, tinha um que achou graça aos olhos de Deus. Exatamente. O nome dele era Noé. Noé acha graça aos olhos do Senhor. Agora, por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque Noé era diferente. No meio de tudo aquilo, Noé fazia a diferença. Ei, já está na hora de você fazer a diferença. Trazendo para os dias de hoje, para os dias atuais que nós estamos vivendo. O que muda para os dias de Noé? Nada. Se não tiver pior, que melhor que não está. Mas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, em meio aonde a maioria das pessoas, meus irmãos, não querem saber de Deus, das coisas de Deus, só querem fazer o que é mal, só querem praticar a maldade. Mas no meio de tudo isso, você que está me assistindo, me ouvindo, pode ser um Noé da vida, fazendo a diferença. Você lembra que Jesus fala com os discípulos, dizendo para eles, lá em Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Para que é que presta o sal em uma comida? Para dar gosto, para dar diferença. Você já viu uma comida sem sal prestar, irmão? Não. Mas quando coloca o sal, faz a diferença. Para que é que serve a luz, irmão? Para fazer a diferença. Chegue à noite na sua casa e veja a diferença. Desliga a luz todinha da sua casa e deixa ela toda escura, para você ver a diferença quando você ligar a lâmpada tudinho, e veja se não há diferença entre a luz e o escuro. Sabe o que Jesus estava falando com os seus discípulos?
que eles tinham que ser diferente, que eles tinham de fazer a diferença. Assim mesmo foi Noé. Noé fez a diferença. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé andava com Deus. Noé, no meio daquele tempo, era um varão justo e reto. Então, por causa disso, que Deus viu a diferença de Noé. Por causa disso, que Deus olhou para Noé e viu ele diferente naquela geração. Deus vai fazer um pacto com Noé. Deus vai fazer uma aliança com Noé. Deus vai conversar com Noé. Nós vemos isso no versículo de número 13 do capítulo 6 de Gênesis. Me acompanhe. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de cipreste, farás compartimento na arca, e a calefatarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falhais andares, primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra morrerá. Presta atenção, eu quero parar aqui um pouco, abrindo parênteses. Deus chama Noé, tem uma conversa com Noé, começa a falar a Noé o seguinte: Noé, o fim de toda a carne é vindo, porque a terra está cheia de violência. Eu tenho que julgar, porque eu sou o justo juiz. Eu não tenho que deixar as coisas do jeito que está. Deus falando. Então, por causa disso, o fim de toda a carne é vindo. Versículo 14. Aí Deus fala para Noé: faze para ti uma arca de madeira, de cipreste. E Deus vai dando os ingredientes, como ele devia fazer a arca. Versículo de número 17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra. Presta atenção. Deus manda Noé fazer uma arca e anuncia a Noé acerca de um dilúvio. Que dilúvio é esse que Deus está falando com Noé? Qual é o tipo de dilúvio, meus irmãos? Sabe o que significa esse dilúvio? É o juízo de Deus. Deus vai julgar aquela geração através do dilúvio. Deus vai trazer o dilúvio naquela geração para julgar as obras deles. Por quê? Como foi lido no versículo 5 do capítulo 6. Porque Deus estava vendo eles, que eles só queriam o que era mal. Eles eram tipo de pessoa
que aborrecia o bem e gostava de fazer o que era mal. Tem pessoas que é assim, ó, que não gosta do bem, só gosta daquilo que é mal, fazer o mal. Então, por causa da maldade deles, Deus faz uma aliança com Noé, manda Noé fazer uma arca e diz a Noé: Noé, é chegado o fim de toda a carne, todo aquele que há espírito na terra vai morrer, vai expirar, vou trazer um dilúvio, em outras palavras, vou trazer o meu juízo, vou ter que julgar essa geração, porque não vejo nele mudança, vou julgar. Aleluia. Glória seja dada o nome de Jesus. Mas o versículo 18 diz, do capítulo 6 de Gênesis: mas contigo, quem é contigo? Com Noé. Deus está falando aqui com Noé. Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Presta atenção. Deus está dizendo que vai trazer um dilúvio. Deus está dizendo que vai trazer juízo sobre aquela geração. Mas Deus está dizendo para Noé fazer uma arca. E diz a Noé que ele ia entrar naquela arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos e os animais. Aleluia. Aí agora eu vejo se cumprir aquilo que Malaquias escreve no seu livro. E outra vez haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença é essa, irmão. Do justo e do ímpio, daquele que serve e que não serve. A diferença está aqui. É que na hora do juízo, Deus vai preservar, guardar, livrar, proteger, amparar aqueles que servem a Ele. Aqueles que se esforçam em servir a Deus, num mundo como esse, como Noé se esforçou em servir a Deus, num mundo como aquele, na hora do juízo de Deus, sobre a terra, sobre os povos da terra, Deus guarda ele. Tem um versículo lá no Apocalipse, quando Jesus manda João escrever para aquelas 7 igrejas da Apocalipse. Tem uma igreja que Jesus diz, lá no capítulo 3, a igreja de Filadélfia. Deixa eu ler aqui rapidinho. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo. Glória a Deus. Versículo de número 10. Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Está aí a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve para aquele que não serve a Deus, é essa. É que Deus preserva ele da hora do juízo dele.
Presta atenção. Naquele tempo, Deus trouxe o juízo dele através de um dilúvio. O que é dilúvio? Água, chuvas, alagamento, transbordamento de água. É o dilúvio. Mas você acha que Deus mudou, filho? Você acha que o mesmo Deus que no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, viu que a maldade do homem no dia de Noé era mal, você acha que o Deus de hoje, que é o mesmo de ontem, ele não está vendo, não, é? Você acha que Deus não está contemplando, não, é? O que o homem está fazendo sobre a terra? A maldade do homem sobre a terra? Você acha que Deus é menino? Você acha que Deus deixa passar despercebido? Deus está vendo. Deus está contemplando. Deus está acompanhando. Deus está dando tempo. Porque Deus é longânimo, é compassivo, é misericordioso. Mas quando Deus vê que o homem não quer mudança, não quer mudar, é necessário Deus exercer o juízo. Você está entendendo aqui? Nesses últimos dias, irmão, o homem tem zombado de Deus. O homem tem zombado das coisas de Deus. O homem tem zombado daquilo que é sagrado. Você pensa que Deus não está vendo, não? O homem zombando dele. A Bíblia diz: não erreis, porque de Deus não se zomba. Eu nunca vi alguém zombar de Deus para ir muito longe, se ele não se arrepender. Você pensa que os dias de hoje, que nós estamos vivendo, o que está acontecendo na face da terra, nos quatro cantos desta terra, deste mundo, você pensa que é o quê? Que é uma brincadeira? Que isso aconteceu por acaso? Foi não. É juízo divino. Eu digo com plena convicção, tudo o que está acontecendo hoje é juízo de Deus na terra. Naquele tempo de Noé, ele trouxe o juízo como dilúvio. E hoje, ele está trazendo o juízo dele através da peste, através da doença. Ainda que alguém não queira aceitar, ainda que alguém queira endurecer a cerviz e dizer: eu não aceito isso, ainda que alguém diga que surgiu lá, que surgiu cá, que surgiu ali, pode alguém dizer o que for, mas para mim, eu tenho essa plena convicção. Eu lendo aqui essa história, hoje à tarde, eu tenho essa plena convicção. Tudo o que está acontecendo hoje é o juízo de Deus. Mas eu glorifico a Deus,
por meio aonde pessoas e mais pessoas não querem saber de Deus, não querem nada com Deus, mas ainda tem um remanescente que não abre mão do sagrado, que não abre mão do evangelho, que não abre mão daquilo que é santo, que não abre mão daquilo que é eterno, que não abre mão daquilo que é céu, que não abre mão daquilo que é Deus. Teve como Noé, tem hoje e sempre haverá. De geração a geração vai ter pessoas que não abrem mão de Deus, que vai querer andar com Deus. Em meio onde muitas pessoas não querem saber de Deus, mas vai ter pessoas que vão querer andar com Deus. Vai ter pessoas que vão dizer, Deus não existe, esse negócio de Deus é uma invenção dos homens, e não sei o que, e blá blá blá, e blé blé blé. Mas vai ter pessoas que ainda vai abrir a sua boca e diz, Deus existe, Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus é real. Convicção. Então Deus agora vai pegar Noé, no versículo de número 18, e dizer para Noé, mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e a mulher de teu filho contigo. Deus disse que ia trazer um dilúvio, que era o juízo de Deus. Mas Deus também anuncia a Noé, fala a Noé que ia preservar a vida dele, ia guardar ele do dilúvio. Noé não ia enfrentar o dilúvio, porque Deus ia guardar ele dentro daquela arca. Você está entendendo nessa noite, por finalizar? Se você estiver andando com Deus, se você tiver achado graça aos olhos de Deus, no meio de tudo isso que está acontecendo, eu quero liberar essa palavra para você. Deus criará uma situação e vai lhe guardar. Deus vai guardar você, Deus vai guardar seus filhos, Deus vai guardar seu esposo ou sua esposa, e Deus ainda vai guardar a mulher de seus filhos. Em outras palavras, Deus guardará você e toda a sua família, toda a sua casa. Tem livramento para você, mas tem livramento para a sua família. Tem livramento para você, mas tem livramento para a sua casa. Tem livramento para você, mas tem livramento para os teus. Oh, glória. Deus fala com Noé, mas contigo, Noé, estabelecerei o meu conserto, a minha aliança contigo. Eita, glória a Deus. Ei, sabe o que mantém você de pé na presença de Deus? Sabe por que você nunca desiste
Porque naquele dia, Deus fez uma aliança com você. E eu quero falar para você nesta noite. Ninguém, mas ninguém mesmo, não tem Satanás, não tem demônio, não tem invejoso, não tem inimigo, não tem o mundo, não tem ninguém. Essa aliança que Deus fez com você, ninguém vai quebrar. Eita agora. Está aí, irmão, aquilo que Malaquias diz, a diferença entre aquele que serve a Deus para aquele que não serve. A diferença daquele que serve a Deus é nessas horas, irmão, na hora do juízo de Deus. Deus preserva ele, Deus guarda ele, Deus livra ele, Deus protege ele. É por isso que eu digo, irmão, vamos servir a Deus com verdade, vamos servir a Deus com sinceridade. Não sirva a Deus com brincadeira, não sirva a Deus, irmão, com negócio de meninice. Sirva a Deus em verdade. Aleluia, aleluia. Deus mandou Noé fazer uma arca. Versículo 22, finalizo aqui. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Deus mandou Noé fazer o quê? A arca. A Bíblia está dizendo aqui que Noé fez tudo o que Deus mandou ele fazer. O segredo é esse. Não tem outro segredo, irmão, não tem outro negócio, não tem arrudeio, não tem isso, não tem aquilo. Não. O segredo, mulher de Deus, homem de Deus, é esse aqui. O segredo é esse aqui. O segredo é fazer tudo que Deus mandar você fazer. O que é que Deus está mandando você fazer? O que foi que Deus mandou você fazer? E como foi que Deus mandou fazer? Será que você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Olha, irmão, é muito sério isso aqui. Aquilo que Deus mandou Noé fazer foi para preservar ele e sua família. Já pensou se Noé não fizesse? Noé ia também no meio do dilúvio. Mas a Bíblia diz que Noé obedeceu a voz de Deus e fez tudo que Deus mandou. Olha, vai ter coisa que Deus vai mandar você fazer, que muitos vão olhar e vão achar que você está louco, que você está lelé, que você está doido, que você está flutuando. Mas não é não, não é não. A Bíblia diz que o Evangelho para o homem natural é loucura, irmão. As pessoas acham louco aquilo que eu e você faz para Deus. As pessoas acham loucura aquilo que Deus manda eu e você fazer. Mas aquilo que Deus manda eu e você fazer é vida, é vida, é vida, é vida para mim e para você. Tudo aquilo que Deus mandar você fazer, faça. Porque lá na frente, aquilo que Deus está mandando você fazer hoje vai preservar a sua vida e haverá livramento, assim como teve livramento para Noé, para seus filhos, para sua esposa e para a mulher dos seus filhos. Quando ele entrou na arca, o dilúvio veio, choveu 40 dias, choveu 40 noites, todo mundo morreu, só ficou Noé com sua família. Sabe o que era ali? Livramento de Deus. Agora, por que Deus deu livramento a Noé? Porque Noé obedeceu a voz de Deus.
O segredo é esse. É melhor obedecer do que sacrificar. O segredo é obedecer. Deus mandou? Faça. Deus não mandou? Não faça. Deus mandou ir? Vá. Deus mandou ficar? Fique. Deus mandou falar? Fale. Deus mandou ficar calado? Se cale. Porque às vezes Deus manda você fazer de um jeito e você quer fazer de outro. Já pensou se Deus mandasse Noé fazer de um jeito e Noé fazesse de outro? Ia ter prejuízo. Mas o segredo é fazer do jeito que Deus mandou fazer. Sem muito arrudeio e sem muita coisa. É fazer conforme Deus mandou. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus continue tendo misericórdia de nós e nos livre de todo o mal. Vamos orar finalizando esta live. Pai querido, Pai amado, te agradecemos nesta noite por esta live, que foi para a honra e a glória do teu nome. Abençoa as vidas que assistiram, aquelas que não assistiram, mas vai assistir depois. Ajuda cada uma, Senhor. Continue, meu Deus, colocando desejo no coração deles para lhe servir, para obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, Pai. Nos conceda uma ótima noite amparadora de sono. Continue nos guardando, nos livrando, nos protegendo, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos diz amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Um bom final, um bom começo de semana. Pai do Senhor, meu irmão Josuel, que é meu irmão Bueca, lá de Tabeninha, Bueca da Água, né? Irmão de Zé Hildo, de Broco, todo mundo lá. Deus abençoe. Irmão de Gi também. Como é que tá Gi, Bueca? Como é que tá Gi, Bueca? Como é que tá Broco? Como é que tá Hildo? Como é que tá a família, Bueca? Diga aí, tá tudo bem com Gi? Tá tudo bem com Broco? Tudo bem com Zé Hildo? Tá tudo bem com você, meu irmão? Deus abençoe.